Muito bem, meus irmãos. Hoje a liturgia nos convida a contemplar a beleza do chamado de Deus. Nós passamos pela vida e o chamado de Isaías na primeira leitura, depois olhamos São Paulo na segunda, por fim chegamos no coração da liturgia, no Evangelho, o momento em que Pedro tem um profundo encontro com o Senhor que transforma a sua vida. Óbvio, meus irmãos, que esse chamado não ficou restrito a esses três homens, mas hoje também nós na liturgia somos chamados pelo Senhor. Ele deseja a nossa vida, nos conduzir também a nós às águas mais profundas da fé. Nós olhamos para o Evangelho e vemos Jesus caminhando no lago de Genezaré, e uma grande multidão seguia o Senhor. Diz a palavra hoje que eles se apertavam, tamanha a fome e a sede que eles estavam de ouvir a palavra de Deus. Jesus já era então um profeta reconhecido que atraía uma grande multidão. Afinal, ele pregava a palavra como quem tem autoridade. E no meio de toda aquela confusão, as pessoas se apertando, então Jesus vê duas barcas. Uma delas, a barca de Pedro. Ele se aproxima, queria usar daquela barca como púlpito para ajudar na pregação. Era preciso afastar-se um pouco da multidão para que todos pudessem ver e ouvir o Senhor. Encontra Pedro no ordinário da sua vida. Pedro nas suas ocupações mais cotidianas. Vejam, Deus se serve de situações que à primeira vista parecem uma simples coincidência. Após uma noite cansativa, exaustiva de trabalho, Pedro certamente não esperava ouvir um sermão. Era muito provável que ele queria fazer como qualquer outra pessoa, só queria voltar para sua casa e descansar. No entanto, Jesus pede para usar aquela barca, e Pedro, por cortesia, permite a Jesus. Afinal, ele é um profeta. Como consequência, acaba ouvindo aquela pregação. E essa pregação começa a falar profundamente no coração de São Pedro. Aqui Jesus já não está mais entrando na barca, não era simplesmente ali. Mas Pedro, aliás Jesus, começou a entrar na vida de Pedro. Entra no coração, entra naquilo que Pedro tem de mais comum, de mais cotidiano. A barca estava parada, os pescadores já estavam lavando as redes, as coisas não tinham dado muito certo naquela noite, a pesca não tinha sido muito boa, era o momento de parar, voltar para casa, desistir. Pedro, era muito provável que estivesse desanimado, entristecido, depois de uma noite improdutiva. Nessa imagem de Pedro cansado e abatido, nós podemos enxergar nossa vida, filhos. Quantas vezes também nós encontramos redes vazias, esforço sem fruto, desânimo. Quantas vezes a gente não se sente assim? Tentamos, lutamos, nos esforçamos e parece que a gente também não produz nada. Essa mesma experiência de São Pedro poderia ser algo inclusive recorrente na vida dele. Afinal, quem conhece um pouquinho de pesca, tem o costume de pescar, sabe bem que nem sempre, como diz o ditado, o mar está para peixe. Nem sempre aquilo que o pescador traz de conhecimento funciona. E aqui abro um parêntese para dizer que todas as minhas experiências enquanto pescador de peixe foram terríveis, terríveis. Meu avô gosta muito de pescar e sempre ele voltava cheio de histórias, que pegava peixes grandes, e corvino e isso e aquilo, peguei um peixe-espada, eu peguei uma raia, até raia, diácono, e aí eu ficava encantado com aquilo, mas quando ele me levava, não vinha nada, vinha bagre, aquele bicho que incha. Aí meu avô, isso não se come, meu filho, tem que limpar direito. Então, todas as minhas experiências pescando embarcado não deram muito certo, foram todas profundamente entediantes, um dia inteiro sem nada. Inventei de pescar na pedra, lá em Guaratiba, vocês se conhecem. A única coisa que eu passei naquele dia foi frio. Depois de uma madrugada inteira, perdi o cabresto, com chumbo, com anzol, com tudo. Não tinha mais com o que pescar. E foi só frio naquela noite, tinha que esperar amanhecer para atravessar de novo as pedras. Foram terríveis experiências. Então nem sempre as coisas funcionam na vida do pescador. Mas vejam, hoje aparece algo novo na vida de Pedro, que não tinha aparecido ainda. Algo não, alguém. Jesus sobe na barca, pede que ele se afaste um pouco e ali continua a pregar. Eu imagino São Pedro sentado, cansado, mas atentamente ouvindo o mestre,
aquele que pregava cheio de autoridade, que encantava a todos com a força da sua palavra, aquele cuja fama já tinha se espalhado. Também na nossa vida, quantas vezes Deus não se utiliza dos nossos fracassos, das nossas dificuldades, quantas vezes Deus não se utiliza dos ventos desfavoráveis para entrar também na nossa história, quantas vezes Ele não olha para as nossas desistências. No final da pregação, então, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, avança para águas mais profundas, lança novamente as redes. Jesus está convidando Pedro a sair da superfície, a ir mais além. Era preciso ir profundo. Jesus queria se dar a conhecer, Ele queria mostrar quem de fato Ele era. A profundidade aqui, obviamente, meus irmãos, não é só da água. A profundidade, aliás, é um aprofundar-se no coração do Senhor. É preciso sair do meio da multidão, da euforia, daqueles homens e mulheres que se apertavam para ouvir o Senhor. Era preciso sair do conhecimento superficial. Pedro já sabia, ele é um mestre, alguém que prega como ninguém. Então, para conhecer Jesus, ele fica a sós com o Senhor. A barca é levada mais a fundo, e é como se o Senhor quisesse fazer com que Pedro compreendesse que as redes vazias, por isso lançaram as redes novamente, elas não eram o final daquela história. Mas Pedro, as redes vazias são só o começo de uma longa história, de uma longa trajetória. Lance de novo as redes, Pedro. Dando um passo para trás, Pedro poderia dizer a Jesus: como assim lançar as redes? Pedro poderia ter recusado. Afinal, ele era um pescador experiente, sabia que as águas não estavam as mais propícias. Jesus era carpinteiro, certamente não conhecia tanto de peixe como Pedro. Já era de dia, e quem pesca sabe que a noite é sempre melhor para pescar, as águas estão mais tranquilas. Tinha o barulho da multidão que certamente afastava os peixes. Existia muitas coisas para que Pedro não lançasse aquelas redes. No entanto, aquele homem decide fazer um ato de fé. Ele vê em Jesus, no Mestre, ali existe algo de diferente, algo pelo qual vale a pena confiar na palavra dele. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, porque você disse: eu vou lançar as redes. Aqui está o segredo de Pedro. Só a força da palavra de Jesus pode transformar miséria em abundância. Só a força da palavra de Jesus pode transformar fracasso em sucesso. Pedro não se baseia mais na sua experiência, não confia mais nas próprias razões, mas coloca sua confiança somente na voz de Jesus. Ele obedece, e o resultado é uma pesca milagrosa. Diante daquele sinal, Pedro faz uma profunda experiência com o Senhor, e agora Jesus não é mais chamado de mestre. Agora Pedro se coloca aos pés de Jesus e diz: Senhor. Aquele homem possuía de fato o poder de Deus. Pedro viu a luz da fé, mesmo que ainda não fosse de um modo perfeito. Existia um mistério muito profundo na pessoa, na imagem da pessoa de Jesus. Diante do milagre, Pedro então se coloca aos pés e diz: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Aqui vemos um paralelo inclusive com a primeira leitura de Isaías. Quando alguém se encontra verdadeiramente com Deus, percebe sua pequenez, irmãos, percebe a sua total indignidade. Pedro sabia, ele não era digno daquela graça, não era digno de ser testemunha daquele sinal. Mas vejam, nosso Senhor não se afasta de Pedro, nosso Senhor não o rejeita. Por isso, aqui nós enxergamos o mistério profundo do chamado do Senhor. Deus chama, Deus se aproxima de gente que não merece. Deus chama os fracos, os pequenos, e chama para confundir aqueles que são grandes e fortes. É justamente porque Pedro era pequeno, é justamente porque nós somos pequenos, que Ele nos escolheu. Afinal, a palavra diz: Ele não chama capacitados, Ele capacita aqueles que chamou. Pedro foi chamado para ser a pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. Um homem pobre, sem grandes estudos, simples, e um homem de um espírito um tanto quanto rude. Jesus vivia brigando e corrigindo Pedro. Assim, filhos, nós vemos que nosso Senhor poderia chamar tantos outros melhores para realizar aquela obra.
Mas não foi a outros que nosso Senhor quis chamar, foi a Pedro, exatamente do jeito que Pedro era. Deus poderia chamar tantos outros, mas Ele nos quis. Existia gente melhor para estar na igreja? Existia gente melhor para estar pregando para vocês? Com certeza existia. Mas Deus hoje me quis aqui. Deus hoje te quis aqui. Ele não chamou a outros, Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele não nos chama, mais uma vez, porque somos capazes, mas Ele nos chama simplesmente porque nos ama. Então Jesus diz a Pedro: Pedro, não tenhas medo, serás pescador de homens. O chamado de Pedro obviamente não termina naquele milagre. Jesus eleva aquilo que Pedro tinha enquanto profissão a uma nova missão, a uma vocação de pescador de peixes. Pedro, agora você se tornará pescador de homens. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele nos chama a ser instrumentos da salvação na vida de outros. Quantas pessoas precisam conhecer o Senhor através de nós? Deus também deseja usar da nossa barca, da nossa história, da nossa vida, mesmo que a gente possua falhas e fraquezas. Não tenhas medo, é a palavra de Jesus para nós. Somos instrumentos desafinados mesmo, somos insuficientes, e fico pensando quantas vezes nós colocamos a nossa fragilidade como limitação na ação de Deus em nós. Quantas respostas já deixamos de dar a Jesus, porque nos sentíamos incapazes, miseráveis, pequenos. Então me recordava da primeira fala do Papa Bento XVI, assim que ele foi eleito Papa, primeira vez que ele se apresentou ao mundo publicamente como Papa. Ele dizia então para aquela multidão: consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. Eu completo ao Papa: Deus é o mestre em usar instrumentos defeituosos, desafinados. A única coisa que Deus exige de nós é um coração disponível. A palavra termina dizendo que os apóstolos deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aqui está a resposta final. Pedro e seus companheiros deixaram tudo para seguir o Senhor. A experiência com Ele foi de tal modo forte, impactante, que eles entenderam: nada mais vale tanto nessa vida quanto seguir a este homem. Jesus se tornou a grande riqueza do coração daqueles homens. Por Ele vale a pena largar tudo, as seguranças humanas, a barca, a própria casa, o conforto do lar. E a gente pode se perguntar, filhos, o que tem me impedido de abraçar plenamente o chamado de Deus na minha vida? Medos, apegos, seguranças humanas, pecados. O verdadeiro chamado deve nos conduzir a um caminho de entregar tudo a Ele e de confiar plenamente em nosso Senhor. Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, fala algo de muito bonito a respeito do chamado de Deus na nossa vida. E ele dizia aos Filipenses: na verdade, eu julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, conhecer Jesus, meu Senhor. Por Ele eu desprezei e tenho tudo em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e de estar com Ele. Às vezes a gente precisa de uma leitura, às vezes a gente precisa de toda uma liturgia para fazer a gente recordar, meus irmãos, a beleza do chamado que Deus tem na nossa vida. Ele nos tirou, aliás, Ele entrou na barca da nossa vida. Um dia nós fomos encontrados por Ele. Ele nos tirou dos nossos fracassos, nos fez um chamado. E o chamado de Deus, nós precisamos entender, é de sempre e para sempre. Deus não muda a sua decisão. Deus não volta atrás no chamado que fez a mim, nem no chamado que fez a vocês. Portanto, filhos, sigamos o Senhor. Caminhemos com Ele, para que, junto com São Paulo, na segunda leitura, a gente possa dizer um dia: é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. E a graça dele em mim não foi estéril. Seremos muito felizes se nós pudermos olhar para a nossa própria vida e dizermos de nós: a graça em mim não foi em vão. Não tenhamos medo. Jesus está na nossa barca. Que este seja o nosso pedido ao Senhor nessa Eucaristia.
que nosso Senhor, como nós cantávamos no Salmo, que Ele complete em nós, mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas debilidades, a obra que um dia Ele começou. A obra de nos tornar instrumentos do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Te convido a fechar um pouco os seus olhos. Vamos orar um pouco ao Senhor. O Padre dizia nessa Eucaristia, nessa homilia, que tantas vezes nós enfrentamos como São Pedro momentos de fracasso em nossas vidas. E nesses momentos, como é grande a tentação de querer simplesmente largar as redes, voltar para casa e não continuar na obra do Senhor, de exercer essa pesca não de peixes, mas de homens. Quantas vezes nós também desanimamos do chamado de Deus? Quantas vezes nós limitamos a ação de Deus através da nossa vida? Hoje, diante de uma liturgia que fala tanto do chamado do Senhor, chamou a Isaías, chamou a Paulo, fez de Paulo um grande apóstolo de Jesus, fez de Pedro um grande pescador de homens, a Isaías fez um grande profeta. Também nosso Senhor deseja nos fazer apóstolos, profetas, pescadores de pessoas que precisam do amor de Deus. Por isso, meus irmãos, nessa canção, vamos confirmar novamente o nosso chamado. Vamos confirmar novamente o nosso desejo de lançar as redes, de permanecer mesmo com as tempestades, mesmo com os ventos adversos, mesmo que muitas vezes nós experimentemos a escassez do fruto, que nós continuemos a escutar a voz do Senhor, que continua a nos dizer: lança de novo as redes, Pedro. Continua a lançar as redes, porque eu sei que se nós confiarmos na palavra do Senhor, certamente poderemos colher com Pedro frutos abundantes da nossa perseverança, frutos abundantes da nossa obediência, do nosso ato de fé, de confiar plenamente na palavra do Senhor, nosso Mestre, aquele que nos guia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus nos conhece, irmãos. Ele sabe. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, nós não podemos parar. Não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou. Vamos voltar para a nossa missão, para o lugar do nosso trabalho. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Dá-nos a graça, Senhor, dessa ousadia de coração, de mesmo que as circunstâncias nos informem, mesmo que as circunstâncias digam para nós que está na hora de parar, está na hora de desistir, a única circunstância que nós queremos obedecer e usar como guia a tua voz, Senhor. Por isso eu te peço, dá-nos essa coragem de acreditar nas tuas palavras, a graça de esperar em ti, a graça de lançar cada dia nossas redes sobre aqueles que estão e que nos foram confiados, a graça de lançar as redes com a nossa oração, para pescar aqueles da nossa casa, da nossa família,
Aqueles que estão ainda afastados de Ti, Senhor, dá-nos a ousadia de não desanimarmos, de não desistirmos do chamado do Senhor, porque o Teu chamado é tudo em nossa vida. Como São Paulo dizia a nós, aos Filipenses: eu considero tudo como perda diante do chamado do Senhor. Assim nós também, Senhor, queremos dizer que o Teu chamado, que as redes que o Senhor nos deu, são as grandes riquezas do nosso coração. Por isso não queremos desistir, Senhor. Por isso Te pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça, a fim de que nós não desanimemos, a fim de que nós não voltemos atrás, a fim de que não larguemos a rede, Senhor, que Tu nos confiaste. Queremos levar até o fim a nossa missão, porque é no mar, Senhor, no desafio, na provação, ali eu sei, Tu nos permitirás experimentar o Teu poder, a Tua glória, a Tua força. Eu sei, o Senhor nos honrará, se a Ele formos fiéis. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, Jesus. Muito bem. Vamos ficar de pé, filhos, para juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai,